Olá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre algoritmos Bubble Sort e Binary Search. Esses algoritmos são muito importantes e um tem um pouco a ver com o outro. Por quê? Enquanto um ordena uma lista, o outro busca números nesta lista. Vamos lá? O Bubble Sort é um algoritmo, como eu havia dito, de ordenação simples. Ele compara os elementos que estão um próximo do outro para verificar se eles estão em ordem. E se não estiver, eles os trocam. Já o Binary Search é um mecanismo de busca. Então, ele pega uma lista grande e vai dividindo em metades até que acha o número que está procurando. Nós vamos trabalhar também com a ordem de complexidade. Então, no caso do Bubble Sort, é n ao quadrado e no Binary Search é log de n. A gente vai entender um pouquinho melhor já já. Quais são os objetivos do Bubble Sort? Então, nós vamos entender o que são algoritmos e sua importância na computação, aprender a lógica do algoritmo Bubble Sort, comparar e trocar elementos que estão próximos um do outro, até que a lista inteira seja ordenada. Vamos implementar esse algoritmo em Python, utilizando as estruturas for e as condicionais if. Já os objetivos do Binary Search é entender a importância da eficiência de algoritmos e a notação Big O, aprender a lógica do algoritmo Binary Search, dividir a lista ordenada pela metade até encontrar o valor. Implementar o Binary Search em Python usando os laços while e as estruturas condicionais if, elif e o else. Imagine que você tenha uma sequência 1852. Como você faria para fazer essa ordenação? Bem, você olharia a lista inteira, buscaria o menor número e colocaria lá no início, não é verdade? Então, colocamos ali o zero. E depois você buscaria a lista inteira de novo, qual é o segundo maior depois do zero? Segundo menor depois do zero é o 1. E assim você colocaria e você terminaria até o final. Porém, nós estamos falando aqui de uma lista muito simples, bem pequena, de 5 elementos. Mas imagine uma lista que tem milhares. Você ir e voltar com essa lista aqui, buscando os números, é muito complicado, né? Você acaba demandando bastante tempo e energia. Então, como que a gente poderia pegar e ajudar um computador a organizar o pensamento para ordenar essa lista, né? Imagina. Nós vamos fazer aqui 4 iterações. Vamos do 0, 1, 2 e o 3. Veja que a gente falou que é 4 iterações, mas a gente está iniciando do 0, viu? Vamos pegar a lógica do Bubble Sort. Vamos procurar, né, ali, identificar os números que estão em ordem ou não. Vamos começar com os dois primeiros. Eles estão em ordem? Estão. Beleza, então a gente passa para a segunda dupla. Eles estão em ordem? Não. Então a gente troca esses números de lugar. Veja, era 8 e 5, a gente mudou para 5 e 8. Vamos para a terceira. Eles estão em ordem? Também não. Vamos mudá-los, então fica 2 e 8. E finalmente para a última, eles estão em ordem? Não. Então a gente muda. Você percebeu alguma coisa aqui que aconteceu com algum número em questão ali? O que você percebeu a respeito do 8, por exemplo? Veja que o 8, ele é o maior número da lista inteira. A gente não, digamos que se a lista fosse muito grande, a gente não ia saber disso, mas como a lista é pequena, a gente percebe que o 8 é maior. E na primeira iteração ele já foi para o final. Olha que interessante, né? Legal. Vamos pegar então esse 1, 5, 0 e 8 e vamos para a segunda iteração. E aí a gente, novamente, começamos do início. 1 e 5 estão em ordem? Estão. A segunda, estão em ordem? Não. Mudamos. E aí, a terceira, está em ordem? Não, a gente muda. A gente precisa comparar os dois finais? Os dois números finais? Não. Por quê? Porque a gente já sabe que lá no final já está o maior número inteiro. Né? No caso aqui, são listas de números inteiros. Já está o maior número. Então a gente não precisa chegar até o final. A gente vai. E a gente sabe que na segunda iteração, o segundo maior já foi lá para o lado dele. Então, olha que legal, são duas pistas muito interessantes. E agora eu quero que você pause o vídeo
e tente fazer o restante das iterações aí no seu caderno. Então, as iterações 2 e 3 é por sua conta. Vamos lá? Conseguimos, nas 3 iterações, terminar, né, o sequenciamento crescente dos números. Muito legal. O que mais que a gente pode perceber aqui? Alguém pode me dar uma dica? Você pode perceber que na primeira iteração, né, o laço interno, no caso aqui, que é essas comparações de duplas, ele foi até o penúltimo. Na segunda iteração, que é a iteração 1, ele foi até a antepenúltima. E cada vez menos, né, ele precisou ir até o final. Por quê? Porque a gente já sabe que os números maiores já estão no final. Então a nossa lista não precisa analisada do início ao fim todas as vezes, né? Sabendo disso, você já pode economizar também energia e trabalho. Você teve ali 10 passos no total, né? 4 mais 3 mais 2 mais 1 foram 10 passos com somente 5 elementos da lista. Se você dobrasse esses elementos, por exemplo, colocasse ali, né, 10 elementos, quantos passos você teria que dar? Uns 40 passos. Você viu que você dobrou o número de lista, você quadruplicou o número de passos necessários. Quando você pega um número e dobra e o trabalho quadruplica, você tem aí, né, uma ordem de complexidade n ao quadrado. Então, já já eu mostro mais sobre isso. Agora a gente vai pensar no pseudocódigo. Então, pensa agora você, como você poderia traduzir isso que a gente fez num pseudocódigo. Pausa também o vídeo, pega o seu caderno e tente fazer. Espero que você tenha conseguido. Vamos lá. Vamos criar uma função, né? Bubble sort. E aí eu coloquei como argumento a lista. Então, nós precisamos saber o tamanho dessa lista. Então, daqui eu coloquei a variável n, né, para guardar o tamanho da lista. E aí usamos ali um para, né, que seria depois um for. Eu chamei de i, que é o que vai incrementar, que ele vai de 0 até n menos 1, porque a última posição da lista não é necessariamente, né? Por exemplo, você tem 5 elementos na lista. O primeiro elemento tem posição 0, depois 1, 2, 3, 4. Veja que a posição do último elemento é a posição 4, apesar de ter 5 elementos, porque começou no 0. E o laço interno, que é aquele que vai comparar as duplinhas, ele vai de j, que vai de 0 até n menos 1. Por que n menos 1 menos i? Porque a cada iteração você vai precisar de menos passos. Olha que interessante, né? Aí ele vai comparar. Se o elemento j for maior que o elemento j mais 1, ou seja, que o elemento que está aqui for maior do que o próximo, ele vai trocar. Então ele troca o elemento j com o elemento j mais 1. Legal? Então fizemos aqui o pseudocódigo Bubble Sort. Tente agora você pegar essas informações, esse pseudocódigo, e transformar em Python, na linguagem Python. Vamos lá? Temos aqui o código Python do Bubble Sort. Então, a definição da função def, Bubble Sort, eu coloquei lá um underline, né, entre uma palavra e outra. E como argumento, eu coloquei sec. O n seria o comprimento dessa lista. Conseguimos iniciar o for. O for é o laço externo, né? O i, ele vai no range do 0 até o n menos 1. Lembrar que por que é n menos 1? Porque a lista começou no 0, então o último elemento é o comprimento menos 1. O laço interno, ele vai incrementar em j, que ele vai de 0 até n menos 1 menos i. Então, a cada iteração, você vai precisar de menos iterações internas. Aí ele vai comparar se a sequência j, sec_j, for maior que o sec_j mais 1. Aqui nós vamos fazer uma dupla troca. A gente vai fazer com que esses dois elementos façam assim, ó. Olha que legal. O sec_j, vírgula, sec_j mais 1, ele vai se tornar o sec_j mais 1, vírgula, sec_j. Ele vai trocar os dois ao mesmo tempo. Olha que legal. Tudo bem? Então, esse daqui foi o nosso código Python do Bubble Sort. Vamos verificar na prática se isso funciona? Que eu coloquei aqui para vocês. Então, temos aqui o nosso código.
eu vou colocar a sequência. Eu vou rodar essa parte aqui que a gente está no Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook é muito interessante porque ele vai rodando de acordo com o que você selecionar. Então, eu selecionei essa célula aqui e rodei ela. Olha que legal. Aqui eu vou dar a sequência, aí os números 1, 8, 5, 2, 0. Se eu me lembro bem, acho que era esse. E aí, vamos fazer um print. Vamos aplicar o Bubble Sort com a sequência. E depois a gente printa a sequência novamente. Nós temos que tomar cuidado com essa função, porque ela vai mudar a lista original. Então, você veja que aqui temos a sequência 18520 e eu estou aplicando o Bubble Sort na sequência e eu vou printar a própria sequência. Ou seja, essa função modificou a original. Veja que o número 8, olha, ele segue até o final. Depois vem o 5 segue até o final. Depois vem o 0 e assim por diante. E até que no final ficou 0, 1, 2, 5, 8, né? Chegou bem legal. Eu coloquei um print aqui bem no meio só para a gente ver o passo a passo que essa função vai dar. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Eu falei para vocês que a ordem de complexidade é n ao quadrado, ou seja, você tem 5 elementos, você tem 10 passos. Se você tivesse 10 elementos, você teria que ter 40 passos, ou seja, se você duplica o número de elementos, você quadruplica o número de passos necessários. Isso é chamado ordem, né, de complexidade, o Big O, de n ao quadrado. Veja que esse gráfico mostra o crescimento do número de passos, ó, n ao quadrado, número de operações. Agora, o Binary Search. Digamos que você esteja procurando o número 13 dessa lista aqui. Se a gente olhar aqui, ó, é muito fácil a gente identificar o número 13. Porém, imagina uma lista gigantesca. Aí fica difícil, não é verdade? Você não tem como você olhar a lista inteira e demoraria muito tempo. Então, a gente vai pensar num jeito fácil, um jeito mais tranquilo da gente fazer essa busca. O algoritmo Binary Search, ele vai primeiramente dividir essa lista inteira no meio. Você tem lá o número 11. Lembrar que essa lista ela é ordenada. Então, no meio está o número 11. E aí você vai comparar o número 11 com o número 13. O 13, ele é maior que o 11. Então, se a gente está procurando o 13, a gente não precisa de metade da lista, não é verdade? Então, a metade de baixo, de tudo que for menor do que 11, a gente não precisa. Vamos pegar agora a outra metade e pegar o meio dela. Então, no caso, você tem um meio como o 17. O 17, nesse caso, ele já passou do 13, né? O 17 é maior que o 13. Então, a gente vai dividir a lista no meio de novo, só que, né, o meio agora, né, o final da lista, ele começa ele termina no 17. A gente vai pegar a metade da esquerda. E quando a gente compara o 13 com o meio da lista, a gente viu que o 13 já está no meio. Então, a gente achou o nosso número. Veja que a gente precisou aí de 4 passos somente para encontrar o nosso número. Olha que legal. Então, 3, né? Foram 3 passos. Então, esse daí é a ideia do Binary Search. Sempre pegar a lista, dividir no meio, comparar com o número que a gente está procurando e assim por diante, e ignorando as outras metades da lista. Será que a gente consegue pensar num pseudocódigo para esse algoritmo? Vamos lá? Então, dá uma pausa e tenta fazer você agora o seu pseudocódigo. Espero que você tenha conseguido. Vamos lá. Então, a gente vai fazer a função binary search, né? Lembre-se do underline. E eu coloquei ali 2 argumentos, que é a lista e o valor que a gente está procurando. Nós temos aqui duas variáveis, que é o início, começa com 0, e o fim, que vai ser o tamanho da lista menos 1. Lembrar lá que ele começa do 0, então o tamanho da lista tem que tirar 1, por causa do 0. Enquanto o início for menor ou igual ao fim,
né? Porque lembra que teve um momento que eles foram iguais, o início e o fim foram iguais? Então a gente vai adotar aqui menor ou igual. Fim vai ser o laço externo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o meio dessa lista. Então ele vai pegar o início mais o fim e dividir por 2. Por que eu coloquei esses dois traços aí, né? Essas duas barras? Porque ele vai me dar somente a parte inteira dessa divisão. Então, se desse lá 2,5, ia dar, ele me retornar 2. 6,7, 6. Legal? Se a lista meio, ou seja, aquele elemento do meio for igual ao valor que a gente está procurando, nós já retornamos o meio, que é o índice desse número naquela lista. Então ele já encontrou se for na primeira vez, mas se não, veja se aquele elemento do meio for menor do que o valor, significa que o nosso valor está à direita. Então a gente vai pegar, o início vai mudar, ele era 0, ele vai voltar, ele vai se tornar o meio. Então o início agora vai ser o meio mais o 1. Se não, significa se ele não for maior, significa que ele está do lado esquerdo. Então o fim que vai mudar, né? O início continua 0 e o fim vem para cá. Ele vai se tornar o fim, que é o meio menos 1. Legal? Então esse daqui é o pseudocódigo Binary Search. Você consegue agora pensar como que a gente poderia transformar isso em Python? Então dá uma pausa nesse vídeo e siga lá tentando transformar o nosso pseudocódigo em código Python. Espero que você tenha conseguido. Vamos ver agora o código Binary Search em Python. Então nós começamos definindo a função Binary Search, né? Lembre-se do underline. E você vai ter dois argumentos, que é a sequência e o target. Sequência é a lista e o target é o número que a gente está procurando. Vamos criar aqui duas variáveis, que é o initial, que é o início da nossa sequência, e o final, que é o final da sequência. O final vai ser o comprimento da lista menos 1. Lembrar que ele começa no 0, então a gente tem que subtrair 1 para o final, para a posição final. While initial menor ou igual a final, enquanto o valor inicial for menor ou igual ao final, nós vamos fazer o quê? Encontrar o meio, que é middle, que vai ser a média entre o início e o final. Vamos usar a dupla barra 2. Aí se a sequência, né, o middle, aquele elemento do middle for igual ao target, a gente já, né, na primeira, conseguiu encontrar. E ele vai retornar para a gente o índice daquele número dentro da lista. Se não, né, se ele não encontrar e aquele for menor que o target, né, lembrar que ele vai comparar aquele número com o número que a gente está procurando, se esse número for menor, ele vai mudar o início. O início ele vai vir para o final, para o meio, mais 1. Se não, ele vai encontrar do lado direito. Ele vai transformar, manter o início no 0 e pegar esse do final e trazer para o meio. Tá? Isso ele vai fazendo sempre. Então ele vai mudando tanto o início quanto o final, dependendo se o número é maior ou menor que o target. Então, e no final ele vai retornar para a gente o índice do número que a gente está buscando. Né? Ele vai saber exatamente a posição desse número na lista. Vamos verificar como isso ficaria dentro de uma IDE. Ó, eu coloquei aqui, né, o nosso código e vamos rodar essa parte do código. Aqui agora a gente vai pegar a sequência, colocar uma sequência e colocar um valor, né? O index que ele vai dar para a gente vai ser o middle que no final dessa binary search aqui. Vamos lá? Veja que ele retornou para a gente o índice 4. Olha que legal. Então, está na quarta posição. 0, 1, 2, 3, 4. Na quarta posição está o número 13. Gostaram, né? Você tem aqui, então, o Binary Search, que foi bem tranquilo também para a gente. A ordem de complexidade do Binary Search é log n. O que significa isso? Se você dobrar, né, o número de elementos da lista, não necessariamente vai dobrar, né,
o número de passos que você vai precisar. Por quê? Porque ela divide sempre a lista por 2, né? Você dobrou e vai dividir. Veja, uma lista com 16 elementos vai precisar de 4 passos. Uma lista com 32 elementos vai precisar de 5 passos. Olha que interessante, né? Você não dobrou um em relação ao outro. Então, ele mostra aqui para esse gráfico, né, do log de n, que ele é muito eficiente. E aqui finalizamos nossa aula. Você trabalhou aqui com algoritmos, com pseudocódigos, com estruturas de laço, né, estruturas de if, while, né, elif. Então, eu espero que você tenha, né, pegado esses conhecimentos e transformado o seu conhecimento, né, não só na área de pensamento computacional, mas também de programação, tá bom? Então, até a próxima.